É a primeira aula sobre emoção, e aí eu preciso explicar, né, o conceito de emoção, para que a gente possa ir entendendo. Então, eu vou deixar a aula vivencial, como eu tento deixar, mas não vai ter jeito, eu vou ter que trazer o conceito. E aí eu fiz uma artezinha aí, depois vocês vão ver, aí para facilitar o entendimento, é a primeira aula. Aí na segunda, a gente já fica mais dinâmico, tá bom? Mas como hoje é a primeira sobre emoção, aí a gente precisa entender bem, separar a emoção de sentimento, né? Semana que vem vai ter uma aula sobre emoções primárias, aí vai ficar mais tranquilo, porque a gente já vai saber o conceito, né? E depois vai ter a questão do sentimento das emoções. Então a gente vai entendendo isso, né? Então vamos começar, porque aí deixar a benfeitora e esses irmãos, eu sempre vou trazendo aí esses pensamentos, né, desses irmãos estudiosos, e aí vou perguntar para vocês se vocês estão visualizando a apresentação. Sim, perfeito. Estão, Sim. né? Então, estamos aí quase no finzinho ali do módulo 1, né? Já mergulhamos bastante nesse módulo. Hoje é a aula 27. Então, o que são emoções? Vamos sair hoje da aula conhecendo e é emoção, né? Sabendo diferenciar emoção de sentimento. Hoje não vamos falar muito de sentimentos, né? Mas vamos entender as emoções. Então, eu gosto muito dessa imagem aí, né? Lúdica, assim, né? O pensamento não só para as crianças, mas para nós que somos crianças também, né? Espiritualmente falando. E essa, vamos dizer assim, né? Esse desenho, esse filme, né? E foi apresentado, é muito interessante. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Falando sobre emoções, tá bom? Então, já vou trazer aí uma figura, eu já trouxe ele também, é um estudioso, Antônio Damasio, um português, né? Ele radicado lá nos Estados Unidos. Ele, dentro do campo da neurociência, da neurobiologia das emoções, ele é uma pessoa muito respeitada, né? Lógico, é um estudioso e ele tem tendências muito fortes, né? Materialistas, né? Então, mas ele pesquisa é importante por quê? Porque quando o pesquisador está ali aprofundando no assunto, aprofundando através das pesquisas, vai encontrar as verdades, né? E, lógico, e ele vai encontrar o material, estou fazendo aí essa introdução para a gente entender um pouquinho de Antônio Damasio. E ele, dedutivamente, ele tem um raciocínio dele, ele vai sempre atrelar isso ao que ele acredita. Mas o importante é o que ele pesquisa, o seu conhecimento ali dentro desse campo. E aí, dentro desse livro, e ele vai procurar explicar, e nós, seres humanos, somos uma criação do cérebro, né? Então ele vai tentar explicar isso, né? E a mente é uma criação do cérebro, né? Lógico que vai ficar várias lacunas, né? Mas nós vamos estudar o livro, vamos pegar parte do que ele vai estudar e a gente vai trazer aí no campo da alma, da psicologia espírita, né? Porque a verdade, como Kardec disse, né, inspirado ali para esses benfeitores maiores, e a gente vai entrar, andar, melhor dizendo, face a face. A fé é isso, né? Onde estiver a razão ali, a ciência, nós vamos andar face a face, porque as verdades estão aí, né, na natureza, né, nas leis naturais. Então, o Damasio ele vem dizendo assim das emoções. Trouxe um ponto e ele vai colocar no livro lá. Então, ele diz assim: emoções são programas de ações complexos. Então, programas de ações não é simples, é complexo. E em grande maioria, em grande medida, melhor dizendo,
automatizados. Então, ele diz que emoções são programas de ações complexos e, em grande medida, automatizados. Ou seja, é isso, Luiz. É automático, é algo, e a gente não pensa, é inconsciente, tá bom? Engendrado, ou seja, né, gerado ali pela evolução. O mundo das emoções é, sobretudo, feito de ações executadas no nosso corpo, desde expressões faciais e posturas até mudança nas vísceras e meio interno. Vamos com calma. Luiz, é muito técnico. Calma, a gente vai aprofundar e vamos trazer para uma linguagem da alma, né? Vamos gravar isso aqui nesse primeiro ponto, né? Depois vai ter mais um outro slide da benfeitora falando e eu vou trazer uma artezinha e vai ficar mais claro. Mas o que ele está dizendo aí? O que a gente chama de emoção é um programa de ações. Ele vai fazer essa analogia aí. Um programa, a gente já imagina um programa de computador, né? Um software. Vamos imaginar assim. Então, é um programa e qual é ali e foi programado isso para ações. E essas ações vão acontecer aonde, Luiz? No corpo. No corpo. Então, como ele está dizendo, vai mudar até as expressões, as posturas, os gestos, né? A questão facial, tudo, as vísceras, no meio interno vai ter mudança, né? Então, vai ter toda uma mudança no corpo. Então, ele diz que isso é automático, é inconsciente. E isso foi gerado pela evolução. Então, vamos dar um ponto para e eu posso olhar o rosto de vocês, né? E começamos com a técnica, né? Porque Damásio, ele é dentro do campo da neurobiologia, né? É dentro do campo da neurociência, ele é muito respeitado e tem muitas pesquisas, né? Então, vamos trazer um pesquisador e depois a gente vai trazer a benfeitora e a gente vai ver e ali as verdades, né? Se falam, né? Mas vamos trazer, então, e emoção, Luiz? Então, eu preciso entender aí, o primeiro momento, e a emoção são programas de ações complexos. Como assim? A emoção, ela vai disparar no nosso corpo várias ações. Várias ações. Calma que a gente vai entender isso. Vai disparar. Disparar como, Luiz? E aí a gente vai ver, lógico, o corpo, a gente vai perceber o nosso corpo o estimula, né? Vai ter vários estímulos externos, internos, né? Nós vamos ser estimulados. Né? E aí a gente não vai ficar. E acontece antes do estímulo. A gente vai estudar em aulas e vai ter sobre os sentimentos primordiais. Nós vamos ficar do estímulo para frente. Então, o corpo vai ser estimulado e vai gerar, porque as mensagens que o corpo entende é ímita e física. Nesse caso das emoções, vai ter física também, vai ter elétrons, mas vai ter muita ímita. Vai ter muitas moléculas químicas. E aí nós chamamos a ciência, né, melhor dizendo, chama das mensageiras, né? E vai chamar dos neurotransmissores, né? É a questão das sinapses, neuromoduladores. Estou falando, não precisa guardar nada, eu só estou dando incrementada para que a gente possa conversar. Tem a parte das glândulas e vai também secretar no sangue hormônios, né? Então aí vai ter toda uma questão química. Então a emoção aí para a gente entender é química. São moléculas químicas que estão agindo no corpo. E essas moléculas vão levar mensagens. E essas mensagens são provocações ali para o nosso corpo agir, para a gente agir. Por isso é um sistema complexo, um programa complexo de ações, tá bom? Luiz, é tudo inconsciente? É, Alma, e a gente vai chegar na consciência, mas o disparo de tudo isso é automático, é inconsciente. Quando a gente fala inconsciente, nós estamos falando do ego, não?
da pessoa? Não, não é? Quando a gente falar do ego, quando a gente falar da pessoa, nós estamos falando de consciência, tá bom, pessoal? Então, automático é inconsciente. Vai chegar um momento e vai para consciência. Vamos com calma. Não vou deixar vocês perguntarem agora, eu vou trazer a benfeitora e depois a gente abre para ir, a gente possa conversar. Vamos devagarzinho. É uma aula, como eu disse, a primeira, então uma aula mais técnica, vamos assim dizer, mas é necessário a gente entender, né? Vamos trazer a benfeitora agora. Então, ela vai nos dizer assim para nós, nesse livro, né, Encontro com a Paz e a Saúde, um livro da série psicológica. Então, ela diz: emoção é um efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória e se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir. Aí ela complementa dizendo assim: a emoção produz o sentimento e passa a ser o júbilo ou constrangimento, a expectativa ou a frustração. Vamos com calma, né? Essa última parte a gente vai estudar. Quando ela diz assim, a emoção produz o sentimento, ela está falando o sentimento da emoção. A gente vai estudar ele, tá bom? Não vamos complicar agora. Mas vamos pegar alguns pontos aí antes da gente entrar na nossa arte para a gente entender a emoção. Ela diz também, numa linguagem técnica também, mas uma linguagem mais fácil da gente entender, e a emoção é um efeito espontâneo. Quando ela diz é um efeito espontâneo, ela está dizendo e é automático, não é? Assim como Antônio Damasio nos diz. E aí ela disse do organismo. Esse o efeito automático vai acontecer no organismo, né? No corpo, e aí a gente pode não ficar só limitado aqui no corpo, né? Físico, no soma. Pode ser o processo inteiro. Depois a gente vai ver. Quando ela fala qual é a ocorrência, qual é estímulo. Aí ela vai trazer um aspecto só, porque não dá para falar de todos. Então ela vai falar e da adrenalina, que é uma molécula química. Então ela está falando que vai descarregar a adrenalina na corrente sanguínea. Se é na corrente sanguínea, é a parte hormonal, né? Tem as suprarrenais, né? Não quero entrar, isso é muito técnico, mas tudo vai acontecer aí na questão do sistema nervoso central, né? Na parte inconsciente do diencéfalo ali. Então, tem áreas ali, né, e vai disparar. Né? E aí tem uma glândula mestra lá, que a gente conhece, né, chamada hipófise, né, ou pituitária. Não é a epífise, né, não é a pineal, é a hipófise. Então, é um dos mecanismos. Então, ela vai disparar, tem as suprarrenais aí nos nossos rins, e vai disparar aí a adrenalina, vai aí no sangue. Interessante, ela vai falar assim, vai pôr brilho nos olhos. Luiz, então, a emoção, além da questão das reações fisiológicas, também tem a questão das reações, vamos dizer assim, das sensações e também das expressões, porque pôr brilho nos olhos, né? Os olhos ali, a pupila, né? Dilata, aquela coisa toda, oloria a face, o sangue, né? A face ali, ou a gente vai ficar, como ela diz, colorir a face e vai ficar vermelho ali a face, né, inteira, a questão sanguínea, ou vai ficar esbranquiçada no caso do medo também. Enfim, vai mudar a questão das expressões, da questão fisiológica e do comportamento. E sorrir é comportamento, né? Depois de eu fazer toda essa introdução, é necessário, né? Para a gente entenda a emoção. Luiz, o que é emoção? Calma, né? Emoção é isso. Emoção é algo e é muito patente. A gente vai sentir. A gente vai sentir. Depois a gente vai aprender isso. Não tem como ego quando a gente, lógico, na questão do autoconhecimento.
né? Se o ego, se a pessoa tiver aí e ela não procurar o autoconhecimento, ela não vai perceber. Mas quando a gente vai aprender a fazer muito isso, a gente vai identificar quando o corpo está sendo acionado, o mecanismo está sendo acionado para se criar a emoção. Então, a gente vai aprender a fazer isso. Vou dar um ponto para vocês conversarem um pouquinho também. Então, eu já sei, e a emoção é automática, bem? Ela é inconsciente. Eu sei que a emoção é inconsciente. Luiz, qualquer estímulo vai despertar isso? Pode ser estímulos externos. Vamos imaginar e está chegando uma pessoa que a gente ame muito, né? A gente tem uma simpatia, a gente tem uma ligação. Quando, né, ali apta a imagem daquela pessoa chega em áreas do nosso encéfalo e vai se ligar a uma questão da mente, né? Porque eu vou ser um pouco mais técnico e vamos lembrar das informações que a espiritualidade nos trouxe. No diencéfalo é uma área no meio do cérebro, uma área sensitiva, vegetativa, está ligado ali o centro coronário, o chakra, né? Como a gente gosta de chamar, o coronário. Na parte, né, do órtex, né, está ligado o chakra ou centro cerebral, né? E os dois se unem, né? Os dois se unem pegando todo o campo da mente. A coisa vai acontecer aonde primeiro? No coronário, né? Na parte sensitiva, né? Na parte que comanda. Então, quando a informação chega lá, é disparado algo. E aí vai acontecer algo com a gente, não vai? Então, vai mexer o corpo e vai tudo aquilo. A gente vai conversar sobre as emoções. Quando eu vejo alguém também que eu não gosto, eu tenho antipatia, eu tenho raiva, vai acontecer algo também, é um estímulo externo. Se eu pensar também algo, também acontece, não é? Vai acontecer esse estímulo. Mas, Luiz, eu não estou pensando em nada, eu não estou tendo estímulo externo, eu perceba de nada e, de repente, meu humor muda. Acontece isso também. Mas foi estimulado inconscientemente. E aí, depois, a gente vai conversar sobre isso. Foi estimulado. O importante é o E, eu começar a perceber a emoção. Como é que eu percebo a emoção? Vou deixar vocês falarem agora. Como é que eu percebo uma emoção? Agora falando da consciência, do ego, de eu, pessoa. Como é que eu percebo? Primeiro, a gente já viu aí, vai acontecer primeiro no corpo. Denise? Oi, Mudanças. boa noite. Aí, desculpa, pode falar, Lucina, olha, depois eu falo. Oh, desculpe, eu só Não, ia pode dizer, falar. eu só ia dizer mudanças. O corpo, né, reage. Vai reagir, vai mudar o Pronto, corpo, não pode vai? falar, Denise. Eu sinto que é uma força que vem, é uma coisa que, é assim, que não tem controle, ela nasce, ela vem. Parece aquela coisa que vai, vem, assim, é aquela coisa que vem, nasce, assim, de repente. Então, a emoção vence o vulcão. Legal, legal. Boa, Ela é boa imagem, boa estimulada, imagem. ela vem naturalmente, mas ela é estimulada ou por nós mesmos ou por externo, né? Ou seja, alguém que faça uma raiva na gente, a gente já começa a Então, vermelho, com raiva bufando. então vamos devagar, vamos devagar. Vou passar para a Rosimeira, agora ela tinha levantado a mão, e depois a Desculpe, Cristina. perdão, Não, não, desculpe. mas nada é por acaso, Valmir. Tudo aí faz parte da nossa aula, né? São efeitos biológicos, são descargas elétricas e químicas que são provocadas no nosso corpo físico através desses estímulos externos? Isso, isso. Isso é a parte física, a gente está vendo. Então, a gente comentou exatamente isso, né? Vai ter o estímulo. E como é que o corpo biológico funciona? Ele vai precisar
de ímã e de física. No caso da emoção, vai ter muita ímã, vai ter muita molécula secretada, não só na nossa corrente sanguínea, como na questão das sinapses, nas comunicações neurais, e vai estimular diversos músculos, órgãos, todo o sistema. Por isso é complexo, vai mexer em tudo. Cristina? Bom, eu vou só. Boa noite a todos, não, que eu não tive a oportunidade de comentar. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você colocou a música Quanta a Luz, mas eu fiquei tão emocionada. Mexeu aqui dentro, aqui, que eu senti uma vontade de chorar, mas eu segurei. Mas mexeu demais comigo essa música. Então, foi uma emoção que eu tive. Não foi? Isso mesmo. Aí depois, eu vou passar a arte para a gente conversar um pouquinho, depois eu vou trazer a benfeitora e esses irmãos que nos orientam, e aí a gente vai aprender hoje a diferenciar, né? A diferenciar. Quando a gente for perceber o que está acontecendo com a gente, e a gente começar a dar nome a isso, ali dentro da neurobiologia e dentro do estudo que a gente está fazendo aí, já deixa de ser uma emoção e passa a ser um sentimento da emoção. Porque o sentimento da emoção, eu vou ter e defini-lo, eu vou colocar nome, vai chegar na minha esfera consciente e aí eu vou falar isso é aquilo. E aí o ego, a pessoa começa a participar do processo e ele vai trazer a subjetividade para a objetividade, ou seja, eu vou pegar um valor que está acontecendo comigo e vou definir. Então, como disse a Cristina aí, né? Veio assim, aquela sensação, eu iria chorar, lembranças tal, Y, Z, e isso está acontecendo contigo, Cristina. Aí ela vai dar um nome. Quando a gente faz isso, já é o sentimento da emoção. Mas vamos com calma. Vou trazer aí, vou deixar vocês falarem, tá bom? Mas eu só quero trazer primeiro aí a introdução, depois a gente vai conversar bastante nos outros slides, aí eu vou ouvir mais. Então, aprendemos aí nesses dois slides, vou trazer aí para a gente compreender melhor esse processo. Luiz, então, primeiro, vamos guardar isso. Para uma emoção aconteça, vai precisar de moléculas químicas? Vai precisar, a gente chama de mensageiras. Precisa da química no corpo. Isso vai gerar o quê? Vai gerar reações fisiológicas. E logo a gente vai ver a da ponto desse. Vai gerar reações fisiológicas. Luiz, vai dar sensações? Vai. As sensações eu chamei de psicossomática, vai ser sensações tanto da esfera mental, da esfera espiritual, quanto também do soma da matéria do corpo. Vai gerar o quê? Vai mexer nas expressões corporais, na musculatura. Né? Quando a gente fala expressão, é a questão voluntária e involuntária, é a questão da musculatura do corpo. Vai ter reações comportamentais. Aí tudo isso, depois a gente vai aprender a dar nome. A gente vai nomear isso. E nós vamos chamar de emoção. Essas moléculas químicas, eu coloquei só algumas para a gente ter uma noção. Luiz, eu preciso aprender isso? Não é para aprender, é só para a gente ter uma noção. Tá bom? Nem eu domino o assunto, mas a gente precisa, como estudioso da alma, entender esse processo. Então, dopamina é o quê, Luiz? É química. É uma molécula química. Eu trouxe a composição dela. Eu tenho que estudar isso lá? Não, é só para a gente entender, é uma composição química. É química no corpo.
Serotonina também, e assim sucessivamente. Vou trazendo, e adrenalina também, noradrenalina, né? Cortisol, acetilcolina, ocitocina, o GABA, também, né? Um neuro aí transmissor muito importante, o glutamato, né? Endorfina, e eu poderia colocar vários, são muitos. Peguei alguns que mais conhecidos, outros não tanto, mas a maioria é bastante conhecido. Tudo bem, então vai ter que gerar isso. Quem gera isso, Luiz? É o próprio corpo. As próprias células que vai gerar. E vai gerar o quê? As reações fisiológicas. Taquicardia, né? Então, vai mexer ali nos batimentos cardíacos, vai mexer, vai alterar o sistema fisiológico do corpo. Vai ter sudorese também? Vai. Algumas situações vai acontecer. Vai acontecer vasodilatação, né? A questão tem estímulos e vai fazer isso. Vai criar essa questão da vasodilatação e também pode criar vasoconstrição, as veias, né? A questão das artérias, né? Então, tudo isso vai mudar. São toda a musculatura. Então, vai ter piloereção, ou seja, nós vamos arrepiar em algumas coisas, os pelos vão arrepiar, vai ter todo um processo, né? Vai acontecer. Algumas vezes a gente vai tremer também, eu colocaria em várias reações fisiológicas. Cada situação vai acontecer uma. Então, vamos devagar. E isso, essas sensações que você falou psicossomática, aí eu vou descrever como a gente fala, tá bom? Por isso que eu botei psicossomática. Vai dar frio na barriga, vai dar frio na espinha, como a gente fala, né? Vai dar náuseas, às vezes dá náuseas, às vezes dá tonturas também. Às vezes dá um aperto no peito, às vezes dá nó na garganta. E eu poderia ir descrevendo, e se eu perguntar para vocês vão colocando essas sensações, não é? Porque a gente vive isso. E expressões corporais? Eu não descrevi tanto, mas a face, cada estímulo desse vai gerar essas expressões faciais. Imagina a raiva, e vai acontecer um corpo, né? Uma questão da face. A gente percebe, a gente, né, fecha ali, né, então tem toda uma movimentação aí de estímulos da questão da musculatura. Os gestos também muda, às vezes vai mudar. As mãos, né? Tem uns que apontam, né? Então vai mudar, os gestos mudam também. E a questão postural? Tem também, né? Às vezes o ombro, né? A pessoa fica ali quando está triste, tem outras, né? Tem a questão postural, tem toda uma leitura também de expressões corporal. E aí, as reações são muitas, né? Eu trouxe só algumas aí, só para a gente, né? Eu poderia encher aqui. E tudo isso, Luiz, quando a gente chegar aí e falar de algumas emoções, né? Eu poderia pôr várias aí, a gente vai estudar esse campo aí das emoções, mas agora eu vou ouvir vocês, porque eu fiz essa arte aí só para vocês entenderem o que é uma emoção. Quando eu perguntar assim, o que é uma emoção? Aí eu vou falar assim, a raiva é uma emoção. Quando eu falar a raiva, por que você está falando que a raiva é uma emoção? O que é a raiva? Você percebe? Então, a emoção ela é inconsciente. Quando eu falo e eu estou com raiva, já não é só mais uma emoção. Vocês estão entendendo? Porque eu agora comecei a definir o que está acontecendo comigo. Eu senti, tive as sensações e esse mecanismo, esse programa de ações, no caso da raiva, acionou no meu corpo, e aí veio pensamentos, veio ideias, eu agi de tal forma, aí já é o sentimento da emoção. A gente vai estudar em aulas mais para frente, mas vamos ficar na emoção agora. O que a raiva desperta de estímulos em nós?
Ah, Luiz, eu não sou nenhum neurocientista, não sou nenhum, né? Mas eu sei que tem um pouquinho de cortisol, não sei. Tem adrenalina? Tem também. Tem alguns componentes químicos aí que vai estimular, não vai? A raiva, ela inibe ou estimula? Vai ter dos dois, mas ela estimula muito, não estimula? Estimula bastante. E o medo? O medo também aciona muita coisa, não é? Então, cada estímulo, cada programa de ação desse, como chamou Damásio, é o que nós chamamos de emoção. Só que, imagina eu, encontrei alguém, vou trazer para o campo amoroso, né? Vamos trazer para o campo amoroso. Eu estou ali, vi minha ex, né? Vi minha ex. Estou ali, minha ex-esposa. Eu sou casado, viu, pessoal? Só estou brincando. E só fazer uma vez dessa vida até o momento, né? Então, mas eu vi minha ex ali, minha ex-esposa, né? A gente teve uma separação conflitante, aquela coisa toda. E eu estou ali na vida social, passou por mim, né? Ex é ex, né? Você sabe, ex é ex. Então, ali passou, né? Passou. O dia inteiro o meu humor mudou. O dia inteiro eu fiquei mal-humorado e não percebi. Eu não percebi enquanto ego. Eu não percebi o meu mau humor. Vai chegar à noite alguém que, na minha casa, na minha família, e vai falar assim: você está bem? E a pessoa percebeu em mim. Então ela olhou para mim, ela percebeu que eu não estava bem, e ela olhou e falou: você está bem? O que ela percebeu em mim? Vou falar do outro agora para depois a gente chegar em nós. O que a gente percebe das emoções? O que a gente percebe no outro? A gente já falou, as expressões faciais mudam. Os gestos também vão mudar, não é? A minha manifestação do meu comportamento também muda. Mas se perguntar para mim, você está bem? Eu vou falar o quê? Estou. Às vezes eu não percebo enquanto ego, eu estou com raiva, eu estou enciumado, eu estou magoado, ressentido, frustrado. Eu não percebo. É natural isso a gente não perceber, mas daqui para frente a gente vai fazer exercício para a gente perceber. Valmir levantou a mão antes da gente, né? Vou deixar o Valmir falar. Tá fechado, Valmir. Eu ia falar exatamente isso que você está falando, né? Alguma coisa estimulou. Às vezes a gente não sabe, mas a gente sabe. Vamos por esse exemplo que você falou. Ele encontrou com a ex-mulher, mas no momento não deu nada, mas aquilo despertou nele lembranças, mágoas, e que na hora ele não. É um exemplo, né? Entendi. E na hora ele não consegue identificar. Aí que ele vai para casa, aí ele está mudado, né? A expressão muda, modo de andar, respiração. E quando a gente está acostumado com uma pessoa, a gente sente tudo isso, né? A mudança. E é aquilo que você falou, ele conscientemente ainda ele não sabe, mas há algo que aquela falou, que ele veio lembrar que irritou ele, né? Então ele é onde eu acho que tem que identificar, né? Então Mais ou vamos. menos isso, né? Ele, no momento, ele não sabe. E muitas vezes sabe e a gente esconde, né? A gente Não é chega, aceitar. Uhum. não quer aceitar, né? Vamos dizer assim. Mas Então, ele sabe, ele não quer falar, ou por algum motivo ele tem vergonha. E aí vem um monte de sentimentos, né? Porque o que eu entendi é que a ação é o que vai dar nome ao sentimento, né? isso. Que a raiva é um sentimento, e tudo que provoca raiva é a ação, né? É isso, mais ou menos. Isso. A gente vai estudar os sentimentos, mas assim, se eu falar assim,
a raiva é uma emoção, não está errado, não. É uma Ah, emoção. E a gente vai dar um nome. Mas depois a gente vai aprofundar na raiva. Aí a gente vai falar um pouco dos sentimentos, tá bom? Tá Só bom. para não confundir vocês. Mas a gente pode falar, sim, e deve, e é verdadeiro, se a gente falar a raiva é uma emoção. E a gente está dando nome ao que está acontecendo com a gente. Quando a gente dá nome e está acontecendo com a gente vai estudar também isso. É um sentimento, ou seja, uma percepção de um valor, e eu estou dando qualidades, eu estou trazendo esse valor para o campo objetivo, aí a gente chama sentimento da emoção, mas é emoção, tá bom? É porque eu estou separando aí para a gente entender. Então, vamos aqui pegar esses pontos que o Valmir trouxe, a gente está conversando. Primeiro, a emoção, ela é inconsciente. Primeiro ponto. Luiz, como assim? A emoção, ela vai nascer de forma inconsciente. Mas se eu posso provocar uma emoção? Pode provocar conscientemente uma emoção. É só pensar em alguma coisa aí, como falou, né? É só a gente ali vir as ideias, a gente pensa, mas ela vai acontecer, a gente entende uma coisa, ela vai acontecer de forma inconsciente, vai eclodir. O ego, a primeiro momento, não tem controle. Tá bom? Então, a emoção é inconsciente. Quando eu falo inconsciente, é porque o ego não tem controle. Mas depois vai chegar nas áreas conscientes. Quando chega nas áreas conscientes do córtex cerebral, eu estou falando do E, de ego, de pessoa, de consciência. Tá bom? Só para a gente diferenciar, eu não quero ser muito técnico, não, para não confundir, mas a emoção, ela vai nascer nas regiões inconscientes. Por isso ela é automática. São programas automáticos. E aí vai vir para a consciência. O que eu posso mudar a partir daí? O que eu posso mudar? Eu posso modular, ou seja, controlar o meu comportamento. E a gente vai treinar muito isso. Mas tem emoções que são tão fortes e o pessoal do campo da ciência estuda o assunto, eles usam um termo, fala assim, ele sequestra a minha parte consciente. Né? É tão forte e os valores tomam a minha consciência e eu ajo como um animal. E a diferença nossa para o animal, a gente já vai ver lá na frente, tá bom? É o controle. A gente vai ter o controle depois sobre isso. Mas, Luiz, é tão forte isso. Aí a gente vai estudar numa aula, a gente vai aprofundar o complexo. Por isso eu dividi. Eu não, né? A espiritualidade, né? A gente dividiu. Por quê? Porque eu posso falar, Luiz, hoje, e é muito forte coisas dentro de mim, eu não tenho controle. Pode, vamos falar, mas nós vamos estudar isso na aula de complexo. Eu posso falar e eu estou sentindo isso, percebendo isso me dá isso, aquilo. Sim, tudo isso que você está falando é o sentimento da emoção. Vamos falar hoje? Vamos falar hoje também, mas tem uma aula específica. Hoje nós estamos falando do mecanismo. O que acontece comigo? Reações fisiológicas, sensações psicossomáticas, frio, dor de cabeça, mal-estar. Nós estamos falando de tudo isso, de expressões faciais, de repulsa, de medo, de querer se esconder, de querer silenciar, de querer gritar, de querer apontar. Então, a gente está falando desse processo que a gente chama de emoção. Só estou trazendo o lado, a gente poderia chamar de negativo, pessoal, mas tem um lado bom também, né? Tem emoções que vai despertar coisas boas. Denise, demorei, né, Denise, para passar para a Denise aí. Não, é que eu estava pensando junto com você que estava falando, eu estava pensando, imaginando, né? Porque é assim, é difícil não falar o porquê, né? Que a gente tem tanto esse vulcão que nasce assim, né? E rompe e vem, enfim. Eu tenho uma dificuldade de lidar com a questão do medo, né? Quando eu tenho alguma coisa que eu tenho muito medo, até meu nome eu esqueço.
parece que toma conta, parece que dá um branco em tudo, dependendo da situação, né? Então eu falo, nossa, gente, isso é tão ruim, porque quando você vê, você já está tomado por aquilo, o corpo treme inteirinho, e aí você não tem o controle, né? Assim, exato. Eu, pelo menos, não, né? Assim, até que aquilo vai passando, eu vou respirando, porque, né, é a mesma coisa a alegria, né? Quando a alegria vem, assim, aquela coisa, aquela emoção de alegria, pronto, né? Também parece um vulcão, mesma coisa, né? Então, assim, só que são dois polos diferentes, né? Assim, mas, assim, é difícil você falar, a gente não falar do que, como sente isso, né? Porque você falou que dá outra aula, mas eu falei, é impossível. Porque a gente fica se questionando, né, essa questão, né, assim, como que isso, por que que toma tanto lugar na gente, né? Parece que a gente só fica, parece que o corpo, a mente, tudo, o coração vira só a emoção, Eu, dependendo como se fala, do potencial dessa emoção, né? Como ela vem. eu não lembro de essa frase, mas eu gosto muito. Ela diz assim, né? De forma filosófica, né? As emoções são o paladar dos sentimentos. Sem as emoções, o sentimento não tem sabor. A emoção vai dar sabor à vida. Então, ela é fundamental, a emoção é fundamental. E você falou do medo, a gente vai estudar semana que vem as emoções primárias, e o medo é uma dessas emoções primárias. Todas as emoções primárias, e a gente vai ver outros tipos de emoções, né? E você descreveu aí, é inconsciente. Vai disparar no aso do medo. Hoje a neurociência sabe, né? Tem uma glândula, se assim posso chamar, e chama, né, de amígdala. Ela fica ali na região do diencéfalo também, no meio do cérebro, né? E a informação vai chegar primeiro nela antes de chegar no córtex cerebral. Como isso acontece, Luiz? Eu estou andando aí, e aí tem exemplos, vou usar esse exemplo, é muito conhecido de um livro, né? Eu estou andando no meio de uma floresta, disse esse pesquisador, e eu pisei num galho seco. Antes de eu saber se aquele barulho é de uma cascavel ou é só de um galho seco, o meu corpo já tomou uma ação e eu dei um pulo dali. Antes da consciência entrar, a emoção já me fez agir antes do ego ter consciência por ele agiu. A emoção, ela ajuda a gente na questão dos instintos primários. Ela vai ajudar. Mas as leis querem e depois a consciência começa a participar desse processo. E aí a gente está estudando exatamente para isso, para a gente ter autoconsciência. E vamos caminhar. Vou trazer mais um exemplo aí para vocês falarem. Agora, continua técnico ainda, mas vai ficar mais suave agora. Né? Vou trazer, já vimos aí, né? Essa arte aí. Fiz uma arte e fiz um artista e vou passar de novo rapidinho aí, né? Tudo isso que acontece para a gente depois denominar a emoção. Mas aí, resumindo, eu só vou ler, pessoal, eu falei o Antônio Damasio, para vocês virem, né? E a ciência está ligada à questão das leis, a espiritualidade vem nos trazendo. Então, essas moléculas químicas são secretadas por glândulas endócrinas e por núcleos suborticais, ou seja, e está abaixo do córtex da consciência, ou seja, inconsciente, e liberadas no cérebro e no corpo. Antônio Damasio vai dividir assim, porque ele é um dos pesquisadores que acredita e o cérebro é um deus, né? Então, como se o cérebro não fizesse parte do corpo, entendeu? Mas a gente, como espiritualista, sabe que o mecanismo é um só, né? Quem está por trás de tudo isso é o espírito, mas eles acreditam que é o cérebro, por isso ele divide. É a mesma coisa, e fazendo esse adendo, de alguém falar assim, não, é a natureza, em vez de falar é uma lei maior, é algo superior, é algo divino.
então faz parte da linguagem de cada um, né? Então alguém vai falar, não, isso aí é a natureza, em vez de falar é Deus, é o divino, tal, né? Ele vai usar e o cérebro é a mesma coisa. Então ele não vai falar é a mente, não vai falar e é o espírito, ele vai falar é o cérebro. E o corpo, ele tenta dividir, mas a gente sabe que é uma coisa só, né? O corpo é o corpo. Por exemplo, então ele vai falar assim, o cortisol. Aonde foi produzido esse cortisol? Pode ser em áreas, né? E com certeza em glândulas, como ele falou aí, seja endócrinas, espalhadas aí no corpo, e a gente tem glândulas até lá nos rins, como eu falei, tem as tireoides, paratireoides, tem as suprarrenais, né? Dos rins, que eu já falei, e no cérebro, né? Os neurônios também tem lá, e vai produzir toda essa química, né? E vai secretar isso. Então, ele vai dar o exemplo aqui do medo, como a Denise falou. Então, o cortisol, é só o cortisol, Luiz? Não, tem outras moléculas, mas ele vai falar do cortisol. No caso do medo, vai gerar certas ações, e essas ações vão ser executadas, por exemplo, vai fugir ou vai imobilizar, vai ficar parado, né? Vai contrair o intestino, porque vai mexer na parte, como a gente falou, também asa de medo, e vai gerar certas expressões aí, e ele vai descrever só um pouquinho aí a expressão facial e posturas de terror, né? A pessoa vai falar ali aquela expressão. Isso na questão a gente chama de medo, né? Vou trazer mais um ponto dele aí para a gente chegar depois na benfeitura. Então, aí ele vem e definindo também e vai dizer e para nós, as emoções são partes dos mecanismos biorreguladores com os quais nascemos equipados visando a sobrevivência. Então, Damaso vai fazer essa definição. Luiz, tudo que o Damaso está dizendo e na questão da psicologia espírita é uma verdade? É uma verdade. É uma verdade. Só que Damásio, ele vai fazer as suas deduções. E nós, espiritualistas, vamos fazer as nossas deduções em cima do mesmo material de pesquisa. Bem? Então, a verdade é o material de pesquisa que está ali. Ele vai dizer para nós que o cérebro vai produzir moléculas químicas. Ele vai dizer, e é isso que acontece. Mas essas moléculas químicas, a mesma molécula química vai levar mensagens diferentes de acordo com a emoção e o sentimento. Então, o corpo é só o receptor. Mas quem é que está sentindo? É o cérebro? Não, ele também vai ser bombardeado com tudo isso. De sangue, né? De todo o processo. O cérebro também vai ser bombardeado. Agora, quem está sentindo tudo isso, Luiz? A gente já sabe, não é? Aí a gente pode falar, é o espírito. Tudo bem, o espírito é algo muito complexo. Mas primeiro vai acontecer aonde? No self. E o self vai mandar para o ego, para a pessoa. Quando chega na consciência, é eu, Luísa, e agora e vai ter um controle de algo que está descontrolado. Eu vou precisar usar, e o self, ele não vai mandar tudo de uma vez, mas ele vai mandar aquilo que eu preciso trabalhar. O que eu preciso trabalhar? Como a Denise falou, tem coisas que me dá muito medo. E eu vou ser estimulado muitas vezes. Eu preciso mudar o quê? A emoção? Não. A emoção está lá. Mas o sentimento daquela emoção. Quando eu faço isso, eu estou devolvendo uma mensagem lá da onde se originou tudo e modulando essa carga lá. Quando ela vir de outra vez, ela vai vir com menos força. E assim o processo.
Porque a gente, conscientemente, precisa interferir. Porque se toda hora a emoção vier e pedir para eu matar o outro, esganar o outro, uma emoção de raiva, disso, daquilo, e eu agir conforme ela, eu vou mudar, não? Não, eu só vou alimentar algo que está em mim. E quem construiu tudo isso em mim? Eu mesmo, em todas as outras vivências, a gente vai ver. Tem coisas que a gente herda do reino animal. Mas a gente vai estudar emoções aí, elas são mais complexas, elas não são primárias. Quando a gente fala da UPA, quando a gente fala da vergonha, isso não são emoções primárias, não são mais medo, não são mais raiva, nojo, tristeza, alegria, né? No caso, alegria, tristeza, surpresa. Tudo isso é emoção primária. O animal tem também. E nós temos isso? Temos, mas nós temos outras, mais elaboradas. Valmir levantou a mão e a Denise. Então, vamos lá ouvir nossos irmãos. Eu vou até falar, não sei se vai servir de exemplo, mas é o que está acontecendo comigo, né? E a Denise que me fez lembrar nisso, o medo. E eu estou num tratamento com fluoxetina, não queria fazer, porque aí descobrindo, né, a ansiedade, né, muita ansiedade gera o medo, vários medos, e o cortisol aumenta e impede o metabolismo, então eu estou engordando. Então, eu espero também que esse nosso curso me leve, depois que eu não precisar tomar mais remédio, porque é remédio que acontece, ele quando tirar, vai voltar, né? Se eu não conseguir fazer esse controle, essa que você acabou de falar, vai vir de tudo à tona novamente. Então, o que causa tudo isso, né? E aí libera muito cortisol e impede o metabolismo, né? Então, aí eu no metabolismo engordo. Então, 15 dias que eu já comecei, eu já emagreci 4 quilos. Então, olha o que causa na mente a emoção, o medo, né? A gente vai descobrindo muitas coisas, né? Então, eu demorei muito para aceitar esse tratamento, mas estou fazendo, tem reações, tem, sabe, enjoos e tudo, mas tudo passa, enfim. E eu espero também poder, né, com esse curso, me ajudar depois que eu parar de tomar esse medicamento. Eu quis dar esse exemplo que mexe com tudo, né? Muito bom, muito bom. Muito bom exemplo antes de passar para a Denise. E aí a gente começa a entender, né? Quem pode mediar a gente? O psicólogo ou o psiquiatra? O psiquiatra, né? Por quê? Ele vai estudar exatamente essa química do corpo. Bom, o psiquiatra entende, então ele vai saber a dose certa, ele vai saber o que aquilo vai, vamos dizer assim, né? Vai trazer sensações no corpo, o psiquismo vai, né? Então, ele sabe, então ele vai dando as doses. Então, é importante, Luiz, mas é importante também essa consciência, como o Valmir colocou. E depende de mim regular o sistema. E como é que eu regulo o sistema? Aí eu preciso entender o que está desregulado nos meus sentimentos, nos meus valores. E aí, devagarzinho, com a ajuda do medicamento, eu vou trabalhando e vou fazendo a minha com o psicólogo, e no caso a gente está fazendo trabalho terapêutico também, né? O psicólogo ajudando isso para nós, até a mente, ou seja, o espírito, o ser, está no controle do equipamento, regular. É rápido, Luiz? Não, não é. É devagar. É devagar. Mas vai do esforço de cada um. Antes de passar para a Denise, eu gostaria de dar. Eu não sou exemplo para ninguém, né? Mas a gente está aprendendo com cada um. Eu falei para vocês, eu tenho fobia social, né? E eu lembro lá com meus 17, 18 anos,
quando eu fui lá, acho que foi com 17, um psiquiatra e tudo, ele falou comigo, aí passou um medicamento também muito forte, e dali eu coloquei na minha cabeça assim, ele me orientou, eu falei, não, eu vou vencer isso aí. E aí eu comecei a entender e estimulava os meus medos sociais, e eu comecei devagarzinho a enfrentá-los. Um ano depois, eu não estava usando mais medicamento, né? E aí eu tinha controle daquilo. Ah, é porque o Luiz é forte. Não, não é isso. Cada um tem a sua prova, as suas necessidades, e a gente vai saber o momento, tá bom? Mas não é passe de mágica. Eu preciso me entender, me compreender. Então, usa exatamente para isso esse estudo, né? Mas busque também psicólogo, busque o psiquiatra, com certeza, eles estão aí, são instrumentos e vão nos ajudar. Denise? Oi, então, isso me lembrou muito aquele desenho, né, o Divertidamente. Então, quer dizer, o Divertidamente, ele trabalha muito a questão das emoções primárias, né? Várias vezes. Não, é porque daí eu lembrei, né, dos personagens, são todos ali emoções primárias, né? No segundo, eu acho que aparece um pouco outra emoção que agora eu não lembro, mas no primeiro são as emoções primárias, né, que vão dando corpo às sensações da menina e tudo mais, né, a, o jeito dela agir diante de determinadas situações, né? Tanto é que tem uma situação de muito medo que ela respira tão forte que ela, né, começa até a passar mal. Mas, assim, isso me lembrou o filme, por isso que eu queria comentar só. Muito bom, né? Por isso que eu pus aquela imagem no início. No segundo, realmente, eles já vão colocar as emoções, é chamado emoções sociais, emoções secundárias, aí vai dando nome, mas não é mais primárias. A gente vai falar sobre elas aqui também, mas eu esqueci qual é também. Deu assim, não veio na minha mente e agora. A Denise falou, eu estava tentando buscar qual era a emoção, fugiu, mas se alguém lembrar aí qual é do segundo, pode falar, tá bom? Vamos prosseguir. Mas vocês estão entendendo, então? Vamos entendendo. Então, Luiz, como é que acontece? Aí agora eu não vou ficar mais com raiva. Não, não é assim, não. Denise? Não, eu já falei, eu vou desligar a mãozinha, desculpa, Tá bom. Eu pensei que você ia falar mais alguma coisa. Então, né, a gente precisa... Isso vai vir automático. Eu preciso agora aprender a mudar a energia e faz disparar essas emoções, mas elas não vão deixar de existir. Eu vou começar agora a equilibrar isso. Vamos lembrar do nosso exemplo maior de Jesus, né? Vamos lembrar que é o Espírito, a gente vai demorar muito para entender. Mas quando ele recebeu o tapa na cara do soldado, né? Lembra a cena, né? Tá ali diante do sumo sacerdote, tá ali todo mundo vendo aquele processo todo, e aí perguntam para ele, para tentar eliminar ele, né? E tu tem aí ensinado ao povo, quem são os teus seguidores, né? O sumo sacerdote pergunta, tentando eliminar Jesus pelas próprias palavras, né? Mas Jesus, como veio aqui nos ensinar, ele sabe, e não adianta alguém me acusar e eu ficar me defendendo. Então, se há algo dentro de um processo importante, é os fatos e as testemunhas, né? Então, ele diz assim, né? Porque pergunta a mim, pergunta a eles que têm ouvido, eu tenho ensinado, né? Eu sempre falei abertamente, não escondi nada, né? Falava aí nas ruas, na sinagoga, pergunta para eles, eles vão falar. O soldado achou que aquilo era, né, falta de educação de Jesus, o sumo sacerdote, meteu o tapa na cara dele, né? E aí, Jesus olhou para o soldado e aí perguntou para ele, o que eu te fiz, né? Se eu te fiz alguma coisa de mal, me fale, né?
mas se eu não estou fazendo nada de mal com você, por que você me bate, né? Então, assim, ele está fazendo o soldado refletir nas suas atitudes, né? Ele está falando assim, se eu errei, pô, me ensina aí onde eu errei, né? Mas não me bate, né? Agora, se eu estou falando a verdade, você está me batendo. Lógico, o soldado não é igual nós, né? Então, ali, iria resolver ali, puxar o saco do sumo sacerdote e bater mesmo e botar ordem, né? É assim ele entendia. Mas vamos trazer aí a visão do Cristo ali. Porque um tapa na área de uma pessoa vai mexer em muitos valores, não mexe? Em nós. Ah, nas minhas vaidades, no meu orgulho. Ah, eu vou sentir inferiorizado, vou me sentir humilhado. E aí alguns vão vir a raiva de tal maneira e vai pular no pescoço do outro, não importa se o outro está armado, vai acontecer. Outros vão entrar numa crise de medo ou raiva e vai paralisar, vai ficar imóvel ali, paralisado, com raiva, um medo. Então vai acontecer várias coisas, não vamos falar de nós, não, vai acontecer várias coisas. Porque com Jesus ele agiu diferente. Ele também não tem emoções? Tem. Mas o ego, a estrutura estava a par do consciente. Não veio a emoção inconsciente para ele, veio. Mas a raiva, esse sentimento raiva, já estava trabalhado no sentido... Ele vai trazer uma ação. E a ação que trouxe para Jesus foi uma ação de educação, de resolver a coisa. Para nós, não, vai trazer uma reação. E essa reação é para atacar ou para fugir, porque a gente ainda é muito animalizado. Então, assim, isso não é para inferiorizar a gente, não. É só para a gente ter uma noção de onde a gente está, tá bom? No nível evolutivo. Lucinaura? Boa noite. Você falando isso, essa questão de Jesus, né? Que ele já é um elevado e já tem tudo trabalhado dentro dele, né? E tem controle, tudo vai logo para a consciência. E a gente é diferente, né? Aquela história que diz assim que a gente vai enchendo o copo d'água, aí chega o ponto que transborda, né? Aí eu queria só contar rapidinho um fato para você dizer a mim o que seja. Eu tenho um temperamento, a minha pessoa, né, assim, de escutar, ser calma, assim, pensar antes de falar, mas o que aconteceu? Quando eu chegava, meu horário era meio flexível no trabalho. Eu podia chegar de 3, de 4, porque minha função deixava eu chegar, que eu compensaria depois do horário. E toda vez que eu chegava na escola, o porteiro, eu entrava, ele dizia assim, essa hora, está chegando essa hora. E isso, olha, toda vez, isso de segunda a sexta, todos os dias. E eu só fazia assim, balançava a cabeça e entrava. Chegou um dia que o copo esborrou, né? Eu pulei no pescoço dele, como diz assim, né? Aí disse a ele, né, o que é que ele tem a ver com a minha vida, né? Na época eu era vice-diretora da escola, né? Eu tenho meus horários. Ele é que tinha que cumprir o horário, né? Que o meu era diferente do dele, né? E eu fui tão braba, tão braba. É que, assim, não dizem que os mansos, quando estoura, sai de perto, pronto. Justamente coragem. Eu fico escutando, mas chega o tempo que o negócio explode, né? Mas eu me arrependo, sabe? Por perder o controle. Poucas vezes eu perdi, mas quando eu perdi de virar um animal mesmo, sabe? E depois, graças a Deus, eu pedia desculpa, sabe? Ele ficou um tempo sem falar comigo, depois foi chegando e a gente voltou
a se falar de novo, né? Mas eu virei um animal. Você falou dessas coisas, eu estou lembrando dessa explosão, sabe? Entendi. Eu entendi e foi ótimo exemplo, Lucinaura, né? E a gente vai conversar muito lá na frente, né? E não estou enrolando, não, a gente vai conversar mesmo nas aulas. Hoje, para a gente entender esse conceito de emoção, mas não tem como a gente não falar, né? Então, esse processo que você falou acontece muito com a gente. E a gente vai estar muito vigilante para isso agora, a gente vai aprender a fazer essas autoanálises. Por quê? O que acontece? Algo estimula em mim, e aí vai acontecer a emoção, tudo aquilo que a gente escreveu, e aí eu elaboro, eu seguro aquilo e vou, mas eu não trabalho. E aí eu vou indo, vai chegar uma hora e a coisa vai ser tão difícil e vai ativar o complexo, onde a gente vai estudar o complexo, é a energia que está ali poderosa. Então, a gente precisa ir a lidar com os sentimentos da emoção. Porque se algo estimulou e veio para a consciência e eu percebi aquilo e eu estou sentindo desconfortável com aquilo, eu preciso resolver. Porque se eu não resolvo, né, vai estourar, como diz a letra da música, né? Ou seja, a água ali vai indo, vai represando, ela vai estourar no lado mais fraco do recipiente. Então, isso falando de nós, vai nos pegar aonde a gente tem mais deficiência. E aí vai acontecer. E aí vai acontecer não só um psiquismo, mas também um vaso biológico. E pode dar até problemas, né, no organismo físico, né? Então, tem gente que sente mal-estar no estômago, fica desregulado aí, né? E ali tem que saber trabalhar. Mas vamos com calma, porque a gente vai chegar nesses assuntos, mas foi bom exemplo aí, foi bom, é assim mesmo que acontece, né? Vou trazer mais uma reflexão aqui para nós, né? Vou trazendo, trouxe bastante a aula conceitual do Damásio, né? Agora eu vou trazer um conhecido também aí, e é Daniel Goleman. Em 95, né, ele publicou esse livro, Inteligência Emocional, né? E muito rico o livro até hoje, né? A gente aprofunda isso. Quem quiser ler, estudar, é muito interessante. Então, ele diz para nós: todas as emoções são, em essência, impulsos. Então, ele está resumindo o que a gente viu. Não é impulsos? Impulsos para eles, para a gente agir. Em agir o ego. Porque vai movimentar e vai chegar na consciência. Mas antes de chegar na consciência, já aconteceu várias coisas. Então, ele diz assim, uma tendência a agir está implícita em toda emoção. Por quê? Porque as emoções não são toda ímita do corpo, e essas ímitas não levam a mensagem para onde elas vão, então está implícito ali na emoção agir. E aí a gente está acostumado sempre a reagir. Por isso que a gente vai agora trabalhar, e muitas encarnações também, né? Para a gente começar a agir em vez de reagir. Mas vou trazer mais aí o Antônio Damásio para chegar no Daniel Goleman e na benfeitora e a gente ir finalizando. Então, Damásio nos diz aí, em um animal, por exemplo, a reação, o animal vai reagir a uma determinada situação, pode ser correr, pode ser imobilizar-se, lutar ferozmente contra o inimigo ou iniciar um comportamento prazeroso. Nos humanos, as reações são essencialmente as mesmas, influenciadas, espera-se, pelo raciocínio e pela sabedoria. Então, vamos trazer aí. Damásio está dizendo para nós. Tem diferença das emoções no animal para a gente, não? Espera-se, ele diz assim, as emoções são as mesmas, as emoções primárias são as mesmas. Agora ele diz, espera-se, e isso deva ser modulado pela sabedoria, né? Pela consciência, pela sabedoria. Mas na maioria das vezes não é.
Então, a diferença entre nós e o animal é pouca, né? Estou trazendo aí nesse humor para a gente ter uma noção. Então, às vezes, Ô, Luiz, o animal, ele é... Pode falar, Luciano. uns são mais animalizados do que outros. Isso, né? Uns são mais civilizados que outros, né? O animal, às vezes, vai estimular o organismo dele, porque tem épocas ali, vou trazer, do cio. Então, ele vai querer buscar o prazer sexual, não é? E ali começa. Ele não tem senso da questão social, como a gente tem, como a gente vai estudar dos sentimentos, né? E é algo natural, é um instinto, é um instinto. E ele vai procurar satisfazer aquele instinto onde o instinto está pedindo para ele busque o prazer, não é? Com a gente não acontece a mesma coisa? Sim, acontece. Só que nós já temos alguns mais equilíbrios, outros não. A gente não vai arrancar a roupa no meio da rua e pular no meio do outro, né? Querendo fazer sexo ali no meio da rua, né? Alguns controlam mais. Mas a gente usa, e a gente vai ver isso, as palavras, os pensamentos, os desejos começam a criar, os duplos sentidos. Então, a gente precisa ir lidando com essa energia. Como é que a gente lida com essa energia? Vai ter várias coisas, a gente vai aprender aqui, mas a maioria, infelizmente, ainda usa dessa forma. Assim também é quando é desafiado. Quando o animal é marcar território, ele faz o quê? Primeiro ele já mostra, vamos pegar o cachorrinho, ele já mostra os dentes, né? E a gente faz o quê? A gente não vai mostrar os dentes, mas às vezes a gente mostra né, de raiva e tal, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso. Mas isso é tão automático, porque a expressão e as sensações vai acontecer automático. Agora, quando a consciência perceber, peraí, vamos ver, né? Então aí começa a mudar esses estímulos. Porque eu tenho o controle de eu modular meu comportamento. Eu tenho o controle de evitar o comportamento ainda não, mas eu consigo modular. Eu consigo modular. Eu tenho órtex. Quando eu falo eu tenho, pessoal, estou falando do ego, tá bom? A sabedoria de Deus, vou chamar de Deus aí, divina, me deu o controle dessa parte aí. Então, eu tenho o controle do órtex, da questão motora. Eu não tenho do inconsciente. Quem tem é o self. E ele vai mandar. Então, eu tenho do consciente. Quando a emoção vai chegar no consciente, Luiz, vai. Aí é o momento que eu tenho controle sobre ela. Aí eu posso agir conforme está me mandando, ou eu posso começar a modular esse valor. Jesus será, para chegar naquele ponto de controle, será quantas vezes esse espírito teve que enfrentar? Olha, eu posso falar assim e bilhões de vezes. Ou a gente está na ilusão e achou que ele foi criado perfeito. Foi? Não. Né? Por isso ele falou, vocês podem fazer isso muito mais. É só trabalhar. Mas a gente é preguiçoso. A gente não é trabalhar, a gente é já feito. Não. Em ter paciência, vai trabalhar o quê? O comportamento. Porque paciência, a gente vai aprender, é uma virtude, é um sentimento. E para eu conquistar esse sentimento chamado paciência, eu tenho que trabalhar o comportamento chamado tolerância. Então, a gente... Luiz, eu não tolero fulano. A minha língua já vai... Não, tem que aprender a tolerar e trabalhar o sentimento de piedade, de misericórdia, vai trabalhando as coisas. Porque uma hora a minha tolerância vai ficando maior. Mas como eu não trabalho a tolerância, eu fico me fingindo que estou tolerando e não estou tolerando, como disse a Luci na hora da gente, né? A gente finge que tolera. Né? Aí chega na hora e eu falo assim, perdi a paciência.
Aí o self vai falar assim para o ego, bem no ouvidinho do ego: você não perdeu nada, você nunca teve paciência. Porque ninguém perde e já estou, né? Ninguém perde. Na questão espiritual não perde. Jesus não vai perder mais a paciência, é dele, né? Tem lá nos evangelhos aquela coisa contraditória, né? A gente sabe ali, contraditória, e diz que ele chutou a barraca lá, e disse é a asa do meu pai, aquelas coisas contraditórias, e a gente, como espírita, sabe aquilo, jamais um espírito superior vai fazer, mas deixa quem acredita acreditar, né? Vamos ficar o nosso pensamento. Vou trazer aí, pessoal, porque já está dando horário, né? Eu iria trazer aí, vou trazer, né? É uma passagem muito rica do Daniel Goleman e também da benfeitora, para a gente finalizando. Essa passagem eu tirei pontos aqui, tive que ser muito minucioso, porque senão eu deixava a página inteira. Mas ele resume tudo isso que a gente vai precisar fazer. Ele diz assim, ó: o impulso é o veículo da emoção. Nós vamos aprender isso. Luiz, o impulso é gerado, não é? Por trás do impulso tem um sentimento, tem. Mas nós vamos estudar esse sentimento lá na frente. Vamos ficar o impulso agora. Então, o impulso é o veículo da emoção. Tudo isso impulsiona e vai gerar emoção. Mas a semente, olha a sabedoria dele, a semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Esse pensamento do Daniel Goleman é o pensamento da psicologia espírita. Quando eu falo psicologia espírita, é dos espíritos que estão nos ensinando. Luiz, tem um sentimento por trás do impulso? Tem. Esse sentimento nós chamamos de sentimento primordial, da onde tudo nasce. Tem um sentimento depois da emoção? Sim. Esse sentimento é o sentimento da emoção. Mas Daniel Goleman está falando desse sentimento e vários neurocientistas não, vamos dizer assim, não confirmam e também não acreditam, né? Mas ele, como um grande psicólogo, e eu admiro, ele pegou o cerne. Por trás do impulso tem um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão a mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, e somos todos nós, né, sofrem de uma deficiência moral. Olha a sabedoria desse homem. Ele estava inspirado e por algo maior. Então, a gente não tem autocontrole. Luiz, eu tenho controle de algumas coisas, mas de outras não tenho. Então, elas eu não tenho controle, eu tenho uma deficiência moral por trás. Ou seja, o sentimento está desregulado. Aí ele coloca e outra sabedoria grandiosa para nós aqui. E se há duas posições morais que nossos tempos exigem, são precisamente estas: autocontrole e piedade. Eu vou dar um ponto, é muito rico. Ele vem assim de encontro de tudo e a gente vai estudar. E ele resumiu. Autocontrole e piedade. A gente precisa trabalhar. Luiz, eu consigo ter autocontrole sem piedade? Não consegue. Eu só inverteria ali, ele colocou piedade e autocontrole. Por quê? O que é piedade? Poderia pôr outras palavras. Piedade é uma palavra forte. Se a gente buscar a origem dela, vai estar ligada à disciplina, à devoção, ao comprometimento, né? E por trás disso tem toda uma ligação à piedade, ela é devota, ela é ligação, ela é misericórdia mesmo. Então, a gente vai precisar ter piedade com a gente? Vai ter muita piedade, muita disciplina com a gente, né? A gente vai ter muita dedicação, muita ligação, vocação com o propósito, para a gente aprenda a lidar com os sentimentos e ganhar o autocontrole. E a Elianete levantou a mão e vamos deixar a nossa irmã falar. Eu acho que a piedade está bastante ligada, Luiz, com a caridade, porque quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente aprende também um pouco sobre a autopiedade.
E só queria dar um depoimento, uma coisa que me ajuda muito com essa questão do controle, né? Você tem falado bastante essa questão do controle das emoções e tal, para a gente se perceber, né? O yoga, o yoga me ajuda muito, muito, muito nisso, assim. Todo o conjunto do yoga, né? Os asanas, que são as posturas, os mantras, as respirações e principalmente a meditação. Depois que eu comecei a fazer yoga, eu percebi que até a minha memória melhorou. Eu não sei explicar quimicamente o motivo de tudo isso, né? A gente sabe que as posturas mexem bastante com as glândulas também, que a meditação acalma a mente, né? Enfim. Mas o yoga para mim foi assim, né? Foi não, é uma bênção e me ajuda muito nessa questão. É isso. Muito bom, muito bom. E você falando da aridade, eu sempre, quando falo da aridade, eu lembro da questão, né? E Kardec perguntou à espiritualidade como é que Jesus entendia a aridade. Não é qualquer um. Então ele diz assim, como Jesus compreendia a aridade, como ele entendia a aridade. E aí a espiritualidade deu 3 sentenças. Primeira, benevolência para com todos. Ah, Luiz, então você só benevolente para eles, eu tenho simpatia. Não, é benevolência para com todos. Ah, se eu não consigo ter benevolência para com todos, aí tem a outra sentença da caridade. Indulgência com as imperfeições alheias. Porque se eu não sou benevolente para com todos, eu vou ter ali um olhar crítico e eu vou querer acentuar o mal nos meus inimigos. Então, a primeira coisa que eu vou aprender a fazer é controlar a língua, olhar o lado bom, ver e tem no outro, eu discordo, eu preciso aprender também. E se eu não fiz isso, só vai me restar a última sentença, perdão das ofensas. Porque é uma sequência. Aridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A aridade é esse processo e tem muita ligação, como a Elianete falou, com a piedade. E aí, falando da meditação, Elianete, a meditação ajuda porque todo o processo, toda a técnica, e me faz entrar em contato comigo, me compreender, me sentir, como eu falo, me sentir, é toda a questão, né, psicossomática, né, a questão do soma, do psiquismo, tudo isso vai me ajudar a ter mais sensibilidade, a ter mais empatia comigo, sensibilidade comigo, com o outro. Isso vai me ajudar. Mas o que vai depurar, de fato, é o fogo. Como assim, Luiz? Não adianta eu ser um monge tibetano, depois eu vou pegar esse monge e colocar no aldeirão. Eu preciso colocar ele nas provas. Então, eu preciso, sim, das meditações, isso ajuda muito. Eu sempre falava para as pessoas que fizeram curso de médium comigo, né? Eu tenho uma maneira peculiar de fazer, né? Eu faço muitas meditações. Eu uso muito a questão das meditações, para o indivíduo primeiro se identificar com ele. Quando ele estiver bem com ele, aí ele começa a sentir as energias dos outros. E aí começa o processo, né? Eu sempre faço dessa forma e dá muito certo, assim, na minha visão, né? Então, é esse processo. A Elenete colocou, ajuda muito. Mas quando eu estiver equilibrado, pede para alguém pisar no meu pé, para eu depurar. Porque senão eu vou ficar uma flor de estufa. E aí, pode ter certeza que a espiritualidade amiga e o espírito e nos conduz, e é o próprio self, né? E os irmãos, vai nos jogar no aldeirão, pode ter certeza. Elianete, complementar alguma coisa? Não, sim, queria complementar. Eu acho que a meditação, ela me ensinou a tirar o meu impulso. Às vezes eu tenho uma vontade, não que eu seja uma pessoa calma, né? Eu não virei um Buda ainda, nem é a minha intenção.
mas eu acho que me deixa sair daquele momento da raiva, ir lá no banheiro, respirar, fazer um autopasse. Aí, às vezes, eu acho que naquele dia não é o momento de responder. Aí, no outro dia, depois de ter pensado melhor sobre todo aquele cenário, aí eu volto e dou uma resposta melhor. E isso vale para o outro e vale para mim mesma, né? Porque às vezes o problema sou eu comigo. Então, eu acho que essa questão da meditação, né, da calma que o yoga me ensinou, me ajuda a lidar com essas situações, assim, sabe? E me ajuda, é bem o que você falou, Luiz, me ajudou a olhar para dentro, me ajudou a buscar o meu eixo, meu equilíbrio. Não que eu preciso buscar isso no outro, não, eu preciso buscar em mim, eu preciso estar bem comigo, eu estando bem, eu consigo lidar melhor com quem convive comigo, né? Eu consigo ver as coisas de outro ângulo. Então é isso. É Estou isso fazendo mesmo. propaganda do yoga. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, porque você tocou no cerne, é se encontrar, né? Eu sempre falo para os irmãos, né? A gente está aí no grupo espírita, eu sempre falo para alguns médios, e tem dificuldade, né, de percepção. Às vezes está ali, né, o indivíduo, as coisas acontecendo com ele, e vai acontecer primeiro, pessoal, numa aproximação espiritual. Não vai mexer em tudo isso que a gente está falando? O coração não vai bater assim, taquicardia, né? Às vezes pode ter adrenalina no corpo, o indivíduo até fica meio ali, né? E tudo acontecendo. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos, para eu falar, e eu estou sendo estimulado pelas emoções. E aí, o irmão espiritual, a irmã espiritual, se manifestar do outro lado, está em sintonia magnética, o médium, e aí vai mexer no metabolismo daquele indivíduo. Aí o indivíduo fala assim, eu não estou sentindo nada, eu não estou percebendo nada. Por quê? Porque o indivíduo é inconsciente das suas emoções. E esse uso ajuda até o indivíduo a desenvolver o seu processo mediúnico. O yoga, né, e todos os outros processos de meditações vai ajudar também o indivíduo a desenvolver, ele vai identificar com ele mesmo. Eu estou fazendo já uma propaganda com a Elianete e da parte mediúnica também, viu? Para a gente fazer, ele se fala assim, eu não sinto nada, não, se entenda primeiro. Você vai sentir muita coisa, né? Os melhores médios, eu já trabalhei, são médios conscientes. Vou trazer aí, para a gente finalizar esse ponto e abrir para o exercício e abrir também para vocês falarem para a gente finalizar. A benfeitora traz aí uma informação que eu deixei por última e eu acho muito importante. Ela diz para nós que não se deve lutar contra as emoções, mesmo elas denominadas prejudiciais, antes havendo o esforço para desviar-se a ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo ou a outrem. Ou seja, vocês, todos nós, eu me incluo, a gente falou isso e agora, não foi? Eu vou lutar, eu estou com raiva, eu não posso sentir raiva. Eu estou com ódio, eu não posso sentir ódio. Eu não faça isso. Primeiro, você vai sentir, né? Não luta contra as emoções, mas nós vamos desviar as reações daquilo. Quando eu perceber que vai acontecer um dano, quando o ego perceber que vai acontecer um dano para mim e para outro, eu vou desviar. Pegando o exemplo da Lucinaura. Eu estou passando ali, um indivíduo me irritando todo dia, bisbilhoteiro, quer saber da minha vida, está ali. E aí, muitos valores dentro da Lucinaura vai ativar mecanismo dentro dela. Não vamos entrar nos valores, cada um tem o nosso, né? Chega uma hora e eu, conscientemente, fazendo a minha autoanálise, eu percebo esses valores. Espera aí. Se eu continuar com essa direção vai me jogar em cima dele.
E isso vai me ferir também. Eu vou ficar me sentindo culpado, frustrado, por eu não me controlei, tudo isso. Então, a gente vai aprender. Eu preciso fazer, como disse a nossa irmã Elianete aí. Espera aí, eu preciso resolver, né? Eu vou direcionar em outras coisas. Eu posso ir lá conversar com ele, explicar, ou eu não, ou eu posso fazer de outra forma. Quem vai decidir sou eu. Aí eu decido ir lá conversar com ele. Sento lá, ô meu irmão, vamos tomar um café, vamos ali, senta ali. Eu não estou falando, não tem como diz, né? Receita não, viu, pessoal? Só estou dando exemplos aqui. Vamos tomar um café ali, senta, meu irmão. Você sabe, eu sou aí, trabalho aqui na escola, a minha função é de vice-diretora, eu não tenho obrigatoriedade de passar ponto, eu posso chegar mais tarde, mas eu vou chegar mais tarde. Eu trabalho aí por demanda, eu estou aqui para resolver os problemas aí. Inclusive o seu também, se tiver algum problema contigo, eu vou resolver e tudo. Você está num regime administrativo diferente. Então, isso que você está me falando, isso tem me chateado, porque dá a impressão de que eu estou matando o horário. Eu sou uma pessoa folgada e não é isso da minha. Está entendendo? Eu fui lá e conversei, mas quantas vezes a gente vai fazer isso? E não faz, a gente fica segurando, vou matar esse indivíduo, vou pegar ele, e a gente vai indo. E ele, né? E ele, pô, tanto esforço que eu fiz para chegar nesse cargo, é só bucha para eu resolver, e o outro ainda. Então, a gente vai indo, e aí a gente não desvia a direção, porque a raiva está mandando a gente fazer o quê? Ou ela está mandando a gente fugir, ou ela está mandando a gente enfrentar. Ela só está pedindo para a gente fazer isso. Agora, a forma que a gente fez isso ao longo do processo, eu vou falar uma coisa, não foi legal, não. Então, se eu for agir conforme a força do que eu agia lá atrás, não vai dar certo, não. Ou eu vou correr, querer me esconder, eu já não consigo mais, ou eu vou partir para cima dele. Então, eu tenho que mudar agora a maneira da mensagem. Só para passar para vocês aí, né? Qual é a mensagem, pessoal? A mensagem está chegando como? Pela ímita. Aquilo tudo que a gente falou, serotonina, adrenalina, acetilcolina, tudo ele, tal de ina aí, são mensageiros. Aquilo são componentes químicos e tem a mesma composição, mas por que aquele componente químico me faz ficar com raiva e às vezes aquele componente químico, o mesmo componente químico, me faz ficar alegre, feliz, o mesmo componente. E a mensagem que está ali, ele veio trazendo de algum lugar. Ele trouxe de algum lugar. E esse lugar, nós falamos assim, é o espírito. É o self, é o inconsciente do indivíduo. Está lá as energias, mas essas energias vão chegar no corpo através da matéria, porque o mundo é matéria, material. Agora, para eu mudar a fábrica, ele está produzindo. Eu não estou falando do produto químico. Eu estou falando do ele traz. Ele está produzindo. É o espírito. Eu preciso mudar essa produção. Mas como eu mudo, Luiz? Aí, só meditação? Não. Eu tenho que mudar a forma de agir. Agora eu vou passar para vocês, antes de passar o exercício. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Claro, é emoção, pessoal? A gente gosta da emoção? Aí eu já estou entrando no sentimento. Quando a gente fala e gosta ou não de alguma coisa, já é valores, já é sentimento. A alegria é uma emoção boa? É. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aí, como alunos de Jesus, discípulos dele, e as emoções são neutras. Ela só vai estimular o corpo para alguma coisa.
Se eu falar para vocês, eu estou alegre porque eu matei e estuprei uma criança, você vai falar para mim e a minha alegria é boa ou ruim? Ah, então precisa dos sentimentos agora. Percebe? A emoção sozinha, ela é neutra. Eu posso falar, estou triste, e você vir conversar comigo, e eu falar, eu sou triste, e eu vi o sofrimento de outra pessoa ali, aquilo me condoeu, eu fiz isso, fiz aquilo, eu me senti tão impotente, eu gostaria de fazer mais, eu estou tão triste, eu não posso ajudar mais aquela pessoa. Então é uma tristeza boa, não é? Porque demonstra compaixão, solidariedade. Então vamos aprender uma coisa. As emoções por si só, elas não são nada. A gente precisa entender o sentimento que está por trás da emoção. Tá bom? Então, quando alguém falar para você, Valmir, eu estou muito feliz, aí você fala, mas por que, Luiz? Aí eu vou falar, porque eu estou feliz, eu estou aí aprendendo junto com vocês, né? Pô, e alegria boa, Luiz. Agora, se eu falar, eu estou feliz porque eu fiz uma atrocidade, vamos prestar atenção nisso. E eles que não têm aquele senso, eles ficam felizes por fazer a maldade, né? E aí esses irmãos estão com um problema nos sentimentos dele. Vou aí colocar nosso exercício, vai ajudar a gente, tá bom? Daqui para frente eu vou trazer muito exercício de... Opa! Ah, pronto, acho que apareceu agora, deu um... Exercícios de emoções, tá bom? Então, para a gente aprender a perceber emoção. Estou trazendo um estímulo aí, é indispensável o tipo dos pensamentos edificantes. Né? A gente consegue isso como? Pensamentos edificantes. As boas conversações, boas leituras, a gente vê coisas boas, as meditações, como foi falado aí, né? As mentalizações, tudo isso, né? São pensamentos edificantes. E também fazer o bem, né? A ação. Propiciadores da disciplina interior, através da qual se exterioriza em hábitos, como disse a benfeitora, equilibrados, fomentadores de saúde e de alegria de viver. Aí eu só vou fazer uma perguntinha aí, no caso, né? Essa semana, vamos prestar atenção. Vivenciei momentos de alegria? Descreva pelo menos um. Vamos fazer isso? Porque se eu falar assim, eu vivenciei, eu não sei qual é a alegria, descreve essa alegria aí, né? Para a gente ver se essa alegria é alegria mesmo. Aí a gente vai aprendendo a identificar em nós, tá bom? Depois eu vou trazer outras emoções aí. E a intenção é a gente fazer, viu, pessoal? Quem não tem o costume de escrever, como o Valmir falou, mas faz mentalmente, tá bom? Faz mentalmente. Repassa um dia. Escolhe um dia, mas faz mesmo, com disciplina, ó. Pensa lá, aquele momento eu estava tão feliz, estava tão eufórico ali, né? Entusiasmo, mas por quê? Eu humilhei a outra pessoa, né? Eu dei, sei lá, né? Todo mundo, eu fiquei ali vaidoso com as coisas, né? Brincadeira à parte, né? Mas vamos trazer esse sentimento de alegria e a gente vai começar a identificar. Já passei 10 minutos e eu não tenho disciplina mesmo, já passei 10 minutos. Agora eu gostaria de ouvir vocês para a gente encerrar, né? O que vocês acharam da aula? Boa? Vamos falar igual o Roberto? Foram muitas emoções? Valmir, pode falar, Valmir. Maravilhosa. E eu tenho a esperança que eu consiga sair desse meu tratamento, que eu possa me livrar desse medicamento daqui a um tempo. Né? E eu já fiz exercício. Que me deixa feliz é levantar de manhã e saber que eu acordei novamente, tive a nova chance de acordar nessa orbe. E o sentimento é gratidão.
Não sei se eu fiz certo o meu exercício, mas é esse. Eu fico muito feliz de acordar todo dia de manhã e ver que eu estou vivo. Mas vamos fazer assim: amanhã você acorda e você vai se perceber se você está feliz mesmo, tá bom? O exercício é a vivência mesmo. Eu sei que você tem essa gratidão, tem tudo isso, eu entendi. Mas amanhã você acorda e perceba, eu estou de bom humor. Aí no outro dia você acorda também, eu acordei de bom humor e mantive esse bom humor durante o dia. Se eu mantive, o que me fez ficar de bom humor? Aí você relata, tá Hoje bom? eu posso falar que é a fluoxetina. Vamos ouvir, foi boa essa, né? Mas não vale. É Vale, algo que está vindo de fora, você que tem que produzir depois. tô brincando. Cristina, Então, Luiz, você perguntou o que nós achamos da aula. Eu vou responder por mim, claro. Eu achei fantástica, porque eu estou me autoconhecendo. Aqui é mergulho no inconsciente. Eu falo que é um mergulho dentro de mim mesma, para eu poder pensar, analisar, refletir, aprender, aceitar que eu tenho raiva, que eu tenho vontade de pegar no pescoço do outro, aceitar que eu não simpatizo com todo mundo. Com vocês, eu simpatizo com todos, gente. Vocês são muito simpáticos. Esse grupo aqui é muito gostoso. Então, é muito gratificante, Luiz. Para mim, assim, mexe aqui comigo, mexe com os meus sentimentos e as emoções. E eu aprendo, que eu vou descobrindo quem sou eu. Eu preciso fazer isso. E tem uma frase da mentora que a primeira vez que eu ouvi me impactou, que é: nunca foi você e o outro, mas sempre foi você com você mesmo. Então, isso para mim é como um freio. Se eu vou falar alguma coisa, eu falo: Cristina, é você, não é o outro. É você com você, não tem o outro aí. Mas é difícil. Mas isso é um freio que, vamos dizer, que me ajuda. Eu acho ela fantástica. eu Eu acho também ela admiro. fantástica, gente. Obrigada por me ouvir. Eu agradeço. Lucinaura, Que coisa linda é Cristo, né? O que você falou é isso que a gente sente, né? Uma aula muito gratificante que ajuda a nossa reforma íntima, de verdade, né? Você tem aquela vontade de saber, você entende agora, começa a entender as suas reações e quer mudar para ser melhor, né? É um processo de autoconhecimento, como você falou, né? E é uma oportunidade tão boa, Luiz, que você dá a gente para a gente se descobrir, se melhorar, sabe? Também espiritualmente, né? muito bom, viu? Valmir, Eu só quero dizer, não é nenhuma puxação de saco, isso só está acontecendo porque você está nos ouvindo, Luiz. Sabe? Está dando a oportunidade, mas você faz isso com maestria, com vontade, com consciência e com determinação. Isso só está acontecendo porque depende de nós também, de estarmos interessados aqui, com certeza, mas sim você que está ministrando esse curso e como você está passando isso. Né? Eu tinha muito medo que eu não ia entender absolutamente nada. Né? E graças a Deus eu estou compreendendo tudo, ou quase tudo. Né? Então, eu acredito que os meus colegas, meus amigos, parceiros aí, estão sentindo a mesma coisa. Então, isso não é puxação de saco, isso é um feedback muito importante para você saber que a sua missão está sendo muito bem conduzida pelos seus mentores, enfim, esses espíritos de luz que estão guiando esse curso, né? Então, isso é muito importante. Está vindo do meu coração, tá? Me ajudando bastante, está me dando uma esperança que eu vou conseguir sair disso, dos meus medos,
né, com toda essa bagagem que a gente está levando daqui, tá bom? Eu agradeço, viu, homem? É bom, né? É bom o feedback. A gente fica preocupado, né? É muita responsabilidade, a gente sabe que somos todos aprendizes. E aí, para não me estender muito, né? Quando a espiritualidade amiga trouxe, né, a divisão aí dos módulos, né? Eu demorei um mês para entender, né, o sonho, porque uma pessoa, uma mulher, né? Ela mergulhava ali no oceano, né? Eu já contei essa história, né? E depois, quando ela estava mergulhando, os olhos foram se abrindo ali, e aí ela veio emergindo, os olhos brilhando, né? E quando sai da água, ali os olhos totalmente iluminados e resplandecente ali, ela começa a caminhar ali sobre as águas e vai de encontro a uma luz forte, e aí ela vai de encontro a essa luz e ali se torna uma única luz, né? E aí eu demorei um mês para entender o que eles estavam querendo me passar, mas é isso, e a gente está aí trabalhando em conjunto, né? Nós somos uma equipe, né? Então, depois eu entendi, sim, era um mergulho no inconsciente, e aí depois tem um despertar da consciência, e aí ela andar perante a luz, ali o encontro, era o encontro com si profundo, né? Então, a benfeitora sempre nos orientando, e tem uma irmã, e eu pedi assim, né? A gente é muito carente na época lá do centro, no centro, e a gente ajudou lá também a montar e tudo, né? Chamado Fonte de Luz. E eu pedia lá, desse um nome, né? E aí essa entidade, um dia ela falou, era Angelus, né? Era o Angelus, ou seja, era ligada à Fraternidade de Maria. Então, assim, eu tenho essa ligação com mulheres, e a benfeitora eu admiro muito porque um espírito escolheu encarnar várias vezes no gênero masculino e épocas, ou no gênero feminino, em épocas difíceis, né, na humanidade. E ela já tinha muito desenvolvido do masculino, sim, mas ela veio ali no gênero feminino e veio lutar realmente com o gênero masculino. É difícil, e ela ali dentro do meio, ela feminina, então eu admiro essa mulher. Então, assim, você falando de admiração, a Cristina também, eu admiro muito a benfeitora e muitas mulheres. Essa irmã que se apresentou como Angelus, sempre ela está nos envolvendo, né? Ela deu a imagem de Maria, é o Angelus, né? É ligada à Fraternidade de Maria, para mim dizer assim, não importa, meu filho, meu nome, né? Se liga aí a Maria que está tudo certo, né? Então, eu sempre peço esse apoio aí, nesse momento vamos encerrar e pedindo essa ligação com ela, esse anjo de luz, né? Ele representa todas as mulheres na presença de Maria, né? Esse anjo possa nos iluminar. Nós somos tão pequenininho, mas unido aí a luz fica maior, né? E a gente vai se unindo na presença de Jesus, e vamos aprender muito aqui. Com certeza, Valmir. Obrigado aí pelo feedback. E com certeza não estamos sozinhos, viu? Não estamos sozinhos, não. Aqui está um batalhão aí, né? Uma pleia de irmãos e irmãs nos orientando.